Meus queridos, minhas queridas, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Aqui é mais uma aula que a gente vai finalizando a temática de lavagem de dinheiro, tá? Qual que é o objetivo dessa aula aqui? Trazer algumas coisas que são comuns caírem no exame para levantar aqui o teu entendimento sobre o tema e te colocar em alerta, porque, cara, é certeza que alguma das coisas que eu vou trazer aqui nessa aula vão cair na prova, tá bom? E a gente vai levar essas questõezinhas aí para casa, tá bem? Vamos ser todo mundo ser aprovado nesse CFP. Olha só, tá aqui no meu caderninho de anotação, vou trazer todos esses cases que podem ser cobrados no dia da prova. Bom, primeiro ponto que você deve tomar nota e ficar atento é quando você recebe uma questão na prova que fala assim, ó, segundo o princípio do que Know Your Customer, a instituição financeira deverá manter o registro das operações do seu cliente pelo prazo de... Por que eu estou te trazendo isso? Que eu já falei, nós temos uma diferença entre prazo de guarda de documento de ficha cadastral, que é de 5 anos, mas quando a gente fala de registro das operações do cliente, o prazo de 10 anos. Tá? Então tem que guardar essa diferenciação. Se estiver falando de operação, e geralmente vai ser de operação, prazo de 10 anos. Aí vem aqui uma outra questão. Tá? Quando o procedimento feito com o cadastro do cliente para saber a origem dos seus recursos, aí a questão traz 4 alternativas, e nessas alternativas tem KYC, tá? Que é o a sigla do Know Your Customer, e vem também a API. Por que eu estou falando isso? Porque está falando assim, ó, na questão procedimento feito com o cadastro do cliente para saber a origem de recurso. E às vezes você, pensando que qual que é a origem do recurso, né, patrimônio do cliente, achar que isso tem a ver com a API. Então cuidado que isso está relacionado ao processo de conheça o seu cliente, que Know Your Customer. Tá bem? Então seria a alternativa correta KYC, que é o procedimento de cadastro feito para saber a origem do recurso dos nossos clientes. Bom, aí a prova, no que se refere a questões de lavagem de dinheiro, ela vem com muitas questões com afirmativas. E isso é massa, né? Porque a prova consegue, numa única questão, cobrar o teu entendimento de vários tópicos. E aí ela vem trazendo cases. Então olha só, um case que já apareceu em prova. Uma ONG recebe doação de R$40 mil de uma casa noturna. Isso é indício de lavagem de dinheiro? Com certeza. Por que uma casa noturna está mandando dinheiro para uma ONG? E a gente aprendeu que dentro dos procedimentos feitos para maquiar o recurso, né, para dar uma cara legal, essa sistemática de transferência de recurso, para distanciar essa grana da origem, da obtenção, da maneira ilícita, do ato ilícito, é feito através de criação de várias empresas, tá? Empresas fantasmas, inclusive ONGs, tá bem? E aí começa a fazer transferência de uma para outra, às vezes até com atividades de negócio totalmente distintas. Então, esse é um caso de uma ONG receber 40 mil de doação de uma casa noturna, muito suspeito. É indício. Lembra disso daí que eu já expliquei. Indício não é que de fato está acontecendo alguma coisa errada. O dono da casa noturna, ele acordou num certo dia e falou assim, vou doar 40 mil para uma ONG. Ele pode fazer? Pode. Necessariamente alguma coisa errada? Não necessariamente. Mas o teu papel é captar indícios. Descobrir se tem problema ou não é um problema dos órgãos legais. Tá bem? Então, o teu papel é comunicar e cumprir o teu papel. O teu papel é cumprir seu papel, né? Então você tem que fazer a sua parte. Olha só também que caiu já em afirmativas. Cliente vende um carro de R$60 mil para uma concessionária e recebe o valor em dinheiro. Às vezes até concessionárias são feitas como empresas fantasmas para lavagem de dinheiro. Tá? Então tem várias empresas de vários segmentos que às vezes fazem transações de valores altos e aí é uma forma de desovar dinheiro em espécie através de negócios de alto valor. Tá bem? Não é à toa que empresas de assessoria, de negócios imobiliários, compra e venda de imóveis, elas também são sujeitas à legislação de lavagem de dinheiro. Aparece também na prova, olha só, Antônio tem uma padaria e depois de uma enchente, ele vai a um banco depositar R$3 mil em espécie e as notas estão com mau cheiro e úmidas. Isso daqui é um ponto legal de a gente trazer, porque não sei se você já assistiu o filme do Pablo Escobar, a série do Pablo Escobar, onde que eles escondiam o dinheiro? Escondiam o dinheiro enterrado, né? Então, o dinheiro, geralmente, de atividades ilícitas, eles são guardados em lugares inusitados.
Dinheiro com mau cheiro, úmido, também traz algumas notas de indício de lavagem de dinheiro. Só que nesse caso específico, quando tem algum fator de clima, né? Aconteceu uma enchente, uma tempestade, algum fator climático que assolou uma região, você não precisa assumir como um indício, porque a padaria do nosso querido Antônio, aqui do caso, ela pode ter sido atingida pela enchente, e aí por isso que as notas ficaram com um mau cheiro e úmidas, tá bem? Então, esse caso específico não é uma operação indício, porque você está na mesma cidade e tem conhecimento que houve uma enchente, tá bem? Então, guarda isso daí. Mas o fato de transações, depósitos com dinheiro sujo e com mau cheiro, isso levanta a bola aí para indício de lavagem de dinheiro. Uma outra situação que também já apareceu em prova, um cliente novo realiza todo mês 6 saques em espécie de R$ 9.100, tá? Então isso também pode ser, o cliente está lá querendo cumprir os limites de operação para que não seja comunicado, enfim, e aí fracionando as operações, ainda mais cliente novo, tá? Um cliente compra bem, uma outra que aparece, um cliente private compra um bem de R$ 40.000 e vende no mesmo mês por R$ 200.000. E aí, às vezes, você fala assim, é um cliente private, né? Cara, não é porque o cliente é private que ele é santinho, tá? O código da Anbima cria o segmento private e você tem que ter aí um X de valor financeiro de patrimônio para estar habilitado a fazer parte desse segmento. Então, não é porque está lá no private que é santinho, tá? Então, uma situação como essa, comprou um bem por 40 mil e já vendeu no mesmo mês por 200 mil, parece que tem coisa errada aí, tá bom? Uma outra coisa também que, para a gente já terminar, que parece com muita frequência, por exemplo, relacionado a ativos financeiros. Então, um cliente private faz aplicação numa debenture, numa nota promissória com rentabilidade de 40% de CDI, que é uma rentabilidade muito abaixo do que o mercado oferece. Então, é uma prática suspeita. Por que ele vai fazer uma aplicação num ativo financeiro que oferece uma rentabilidade muito abaixo do que o mercado oferece para um ativo de mesmo grau de risco, de mesma classificação? Né? Não faz sentido. Então, é uma operação suspeita. Beleza? Então, trouxe alguns cases aqui, espero ter te ajudado. Guarde essas informações, essa é uma aula mais de instrução para que você já se prepare para a parte dos simulados, se prepare para a prova também, né? Vai precisar avaliar esses cases, discernir sobre eles, se são ou se não são indícios, se você comunicaria ou não comunicaria, pelo menos umas 3 questõezinhas aí com cases você vai precisar responder. E pode ser que alguma das suas questões caia em alguma dessas afirmativas que eu trouxe. Espero que sim, que você leve essas questões para casa, que você garanta pelo menos essas 10 questões que caem dentro de ética, né? Ética, a gente vai até estudar mais alguns temas daqui para frente sobre ética, mas ao todo umas 10 questões de ética vai cair. Dentro de ética cai lavagem de dinheiro e também código de ética do profissional CFP, é o que a gente está estudando aqui nessa dinâmica. Fechou? Beijão no coração, a gente se vê na próxima aula.